Polimorfismo é uma palavra que pode gerar uma certa complexidade quando a gente escuta para tentar entender, né? Mas será que realmente ela é uma palavra complexa? Será que realmente a prática dela no nosso projeto C# é complexo? Eu te digo de cara que não, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, pega teu café e bora lá comigo. Fala galera, Henrique Jareta por aqui, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre POO, que eu intitulei carinhosamente de Deus no céu e POO na terra. Essa playlist já tem 2 vídeos, onde no primeiro vídeo eu te dou uma introdução sobre os 4 pilares da programação orientada a objetos e algumas coisinhas a mais, e o segundo vídeo já é um vídeo completo sobre o primeiro pilar, que é a herança. Então, se tu ainda não viu essa playlist, eu vou deixar ela aqui no card para tu dar uma olhada, porque é de suma importância que tu tenha esses conhecimentos para que a gente consiga prosseguir aqui nos nossos estudos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o polimorfismo, que é um outro pilar muito utilizado. E como eu disse lá no início do vídeo, pode ser que gere um certo desconforto por parecer uma palavra difícil e não entender muito quando tu escuta essa palavra. Mas o conceito dela é super simples de entender e de aplicar. Então, dando uma pincelada aqui, eu já falei isso no vídeo de introdução, polimorfismo vem do grego de poli, muitos, e morfo, formas. Então, basicamente, é a capacidade que uma classe, objeto ou método tem de assumir várias formas. Então, basicamente, essa é a melhor forma na teoria de entender o que é um método polimórfico. São várias formas que um método pode assumir, mas nada melhor do que a gente ver isso na prática. Então, agora a gente vai para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar um pequeno código C#, onde a gente vai poder aplicar esse conceito. Muito bem, então, galera, já estamos aqui na tela do meu computador, e a primeira coisa que eu quero te mostrar é realmente o projeto que eu criei. É um projeto super simples também, onde eu tenho 2 classes, uma classe cafeteira e uma classe eletrodoméstico. Eu sempre tento deixar isso mais didático para vocês, então eu pensei num exemplo onde todo programador, né, todos nós sabemos muito bem o que é uma cafeteira, porque a gente não vive sem café no nosso dia a dia. Então, para exemplificar isso, eu resolvi escolher esse exemplo que eu acho que fica um pouco mais didático. Então, partindo aqui, a gente tem, como eu falei, 2 classes, cafeteira e eletrodoméstico, e a primeira coisa que a gente vê aqui na minha classe cafeteira é que ela herda de eletrodomésticos. Então, antes da gente conversar sobre a classe cafeteira, vamos ir até a classe eletrodoméstico aqui para a gente poder conversar sobre ela. Muito bem, a classe eletrodoméstico também é uma classe muito simples, onde eu tenho um construtor que eu exijo o nome desse eletrodoméstico. Então, por exemplo, se é uma cafeteira, se é um liquidificador, se é uma batedeira, enfim. Toda vez que eu herdar dessa classe, eu posso criar um construtor já passando esse nome. E aqui, basicamente, eu tenho 2 métodos que eu defini como abstract, porque esses métodos eles não têm implementação e eles não podem ser instanciados, tá? Até não faria muito sentido porque eles estão dentro dessa classe aqui, mas o que acontece? Quando eu defino que alguma coisa é abstract, eu não preciso, o C# não me obriga a ter uma implementação já de cara. O que eu vou fazer é implementar esse método depois na classe que está herdando. Então eu não preciso implementar o método agora, mas na minha classe cafeteira eu tenho que implementar ele. Então basicamente essa é a nossa classe eletrodoméstico. E se eu vier aqui na cafeteira, vocês podem ver que já tem um erro aqui, né? E esse erro quer dizer simplesmente aquilo que a gente conversou antes. Ou seja, eu estou herdando de eletrodoméstico, porém eu não tenho definido a implementação. Não foi implementado e não foi implementado. Eu não tenho a implementação dos 2 métodos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é simplesmente dar um Ctrl ponto aqui e implementar o que está faltando. Vou implementar os 2 métodos aqui. Perfeito, ele implementou, super tranquilo. Claro, ele colocou aqui como um Not Implemented Exception, porque a gente ainda não tem a regra de negócio, mas tudo certo, esse é o padrão do C#. Mas agora que a gente já resolveu o primeiro erro, vamos conversar um pouco sobre essa classe cafeteira. Se eu vier aqui na minha cafeteira, vocês podem ver que eu tenho um construtor aqui, onde esse construtor tem um nome e automaticamente eu já estou passando esse nome para o meu base. O que é o meu base? O meu base é o que vem da minha classe pai. Ou seja, aqui dentro de eletrodoméstico vocês viram que eu tenho um construtor que exige o nome, e aqui no meu base estou passando o nome para esse construtor, né? Ou seja, eu tenho a base do que vem do meu pai. Partindo aqui, então, eu tenho 2 métodos, que são 2 métodos também simples, que é um método aquecer água e colocar cápsula. Eu coloquei esse método aqui static porque ele vai pertencer à própria classe, então por isso que eu coloquei static. E aqui eu tenho um outro método que é o método preparar café. O que esse método aqui faz? Ele aquece a água, ele coloca a cápsula, e daí aqui tem os demais passos que não adianta a gente entrar aqui
aí vocês já entenderam todo o contexto que eu quero chegar. E, como a gente viu, aqui embaixo a gente tem os dois métodos ligar e desligar que estão vindo lá do nosso pai. Só que o que é o ponto aqui? O ponto é que vocês podem notar que, diferentemente aqui dos métodos que eu criei dentro da minha classe, o método que foi herdado, esses dois métodos aqui, eles contêm essas duas palavrinhas aqui, override e override. E esse é o princípio do polimorfismo. Quando eu digo que um método ele é override, significa que eu estou sobrescrevendo ele, que eu tenho essa habilidade de sobrescrever ele. Lembra que lá na minha classe eletrodoméstico, eu simplesmente defini esse método como abstract, ou seja, eu não tenho a implementação na classe que está criando ele, que na verdade é o eletrodoméstico. Mas o C# me exige que eu implemente esse método quando eu herdar dessa classe. Então aqui dentro da minha classe cafeteira, aqui onde tem esse exception, eu colocaria a implementação do meu método. O que isso quer dizer, em outras palavras? Se eu tiver, por exemplo, uma classe liquidificador, se eu tiver uma classe micro-ondas, se eu tiver uma classe batedeira e eu herdar de eletrodoméstico, significa que eu vou poder utilizar o método ligar e desligar, porém com regras e lógica diferentes. Imagina que para ligar um micro-ondas é uma forma diferente de ligar uma batedeira, e realmente é. Então eu posso ter essa regra distinta para cada uma das classes que herdam de eletrodoméstico. E o que isso previne? Isso previne que eu crie vários métodos desnecessários. Por exemplo, isso previne que eu crie um método ligar micro-ondas, ligar cafeteira, ligar batedeira. Entende que eu teria 380 métodos com só o sufixo diferente, sendo que eu teria basicamente a mesma regra de negócio, ou até uma regra de negócio diferente, mas eu teria nomenclatura diferente para um método que é ligar. Então nada melhor do que eu definir esse método ligar na minha classe pai, que é a classe aonde vai ter todos os eletrodomésticos vão herdar dela, e daí para cada eletrodoméstico eu uso o polimorfismo no meu método ligar e desligar para ter a regra de negócio que eu preciso. Só que aqui tem um outro ponto também, que é o seguinte: imagina se na minha classe eletrodoméstico eu tivesse um outro método. Imagina que eu quero testar isso antes de poder ligar. Então eu posso vir aqui e eu posso simplesmente ter um public void testar. Lembra que, como eu não coloquei ele como abstract aqui, ele é simplesmente um public void, já no momento que eu estou criando, ele exige que eu tenha uma implementação. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma implementação e vou colocar aqui regra de negócio. Muito simples, eu não vou definir qual que vai ser a regra de negócio dele, é só para vocês entenderem que eu tenho agora um método testar. Porém, todavia e entretanto, se eu vier aqui na minha cafeteira e fizer o mesmo, imagina que eu venho aqui e dou um public override void testar, eu quero fazer a mesma coisa e vou tentar implementar esse cara, ele já vai me dar um erro de cara aqui, deixa eu só arrumar aqui, ele já vai me dar um erro de cara que vai ser o seguinte: que não é possível, não tem como usar o override, né? Não tem como eu colocar o override para esse método. E por que isso? Porque lembra que o meu método testar ele já tem uma implementação. E quando eu quero usar o polimorfismo em métodos que eu já tenho a implementação, a única coisa que eu vou ter que fazer diferente é vir aqui e colocar a palavra virtual. Nesse momento eu estou dizendo para o C# o seguinte: olha, C#, eu sei que eu já tenho a regra de negócio aqui, mas tem dois caras específicos, dois eletrodomésticos que eu preciso ter mais um passo dentro do método testar. Então eu vou colocar o virtual aqui, o C# vai dizer, beleza, entendi, então já que esse método é virtual, quem herdar dele, os dois que tu precisa desse ponto a mais de teste, tu coloca esse teste a mais. Então se nós vermos aqui na cafeteira, por exemplo, vocês podem ver que o meu método com o override já está funcionando perfeitamente. Então, para tentar resumir aqui o uso do polimorfismo, é realmente a gente poder pegar, que nem a gente usou aqui o método testar, a gente tem o método ligar, desligar, todos esses métodos a gente pode simplesmente sobrescrever eles de forma que o nosso código fique legível, de forma que a gente não tenha que criar vários e outros métodos com o sufixo diferente. Como eu falei, ligar cafeteira, ligar batedeira. Então esse é o grande ponto do polimorfismo, a gente criar um método, vamos supor, e esse método poder assumir várias formas conforme o que a gente necessita, conforme aquela classe que está sendo herdada. E esse exemplo aqui também é muito útil quando a gente fala de pagamento. Eu já falei sobre pagamento aqui algumas vezes no canal, mas quando a gente fala de pagamento, a gente tem um método que é pagar. Porém, o método pagar do cartão de crédito é diferente do método pagar do boleto, porque são informações diferentes. Então, nesse ponto, o que eu faço?
eu uso o polimorfismo para poder sobrescrever a minha regra de negócio do método pagar na minha classe pagamento boleto, que vai herdar de pagamento. Exatamente a mesma ideia daqui, mas aqui eu tentei trazer de uma outra forma para que a gente tenha um outro exemplo também de quando usar, né, os métodos polimórficos. Então, tu pode perceber realmente como que é o uso aqui do polimorfismo, e como eu falei, não tem mistério nenhum, polimorfismo é exatamente isso, ter várias formas, como eu já falei, mas eu tô falando para que fique isso na tua cabeça, que são várias formas que um método, uma classe ou um atributo, enfim, podem assumir. Mas agora eu queria saber de ti, se realmente esse vídeo aqui te ajudou, se realmente tu conseguiu entender como que funciona um método polimórfico. Já deixa aqui nos comentários, é de extrema importância os comentários, é de extrema importância eu ler o teu comentário, porque lendo o teu comentário eu vou saber o que eu tenho que melhorar, o que eu posso trazer aqui sempre pensando em te ajudar. Então deixa o comentário aqui embaixo e já aproveita que vai deixar o comentário e já clica também no botão de inscreva-se, porque é tu te inscrevendo no canal que eu vou ter a certeza de que tu tá gostando do conteúdo e que eu posso sempre trazer novos e novos conteúdos. Então clica aqui no botão de inscreva-se, é totalmente gratuito e eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Eu te vejo na próxima semana. Bons códigos, fica bem e até a próxima.